Mesa para um é mais uma obra que reflete a assinatura de Beth Oleary. O equilíbrio delicado entre romance, autodescoberta e temas mais profundos, como perda, isolamento e o desafio de reconstruir a própria vida. A história acompanha a jornada de duas protagonistas, Rose e Maya, que, de maneiras muito diferentes, estão lutando para encontrar um novo rumo em suas vidas. Rose, uma jovem que trabalha como garçonete, sente-se estagnada em sua vida. Ela sempre desejou algo mais, algo grande, mas vê-se presa a uma rotina monótona e sem perspectivas de mudança. Sua paixão por culinária é um refúgio, um espaço onde ela encontra prazer e alegria. É no restaurante onde trabalha, porém, que a vida de Rose começa a tomar novos rumos. Ela recebe uma proposta inesperada para participar de um concurso culinário, o que desperta nela um antigo sonho de ser chefe. Este convite não só desafia seu talento, mas também a força a encarar seus medos e inseguranças e, principalmente, a necessidade de se reinventar. Maya, por outro lado, está lidando com a perda de seu pai, uma dor que a acompanha e que parece paralisá-la. Ela vive com a sensação de estar desconectada do mundo e de si mesma, carregando o peso de sua tristeza. Ao contrário de Rose, que está no início de sua busca por algo maior, Maya está lutando para reencontrar seu propósito. Quando o destino une suas vidas, as duas personagens começam uma jornada de autodescoberta, enquanto aprendem a apoiar uma a outra em seus desafios pessoais. A narrativa de Oleary é sensível e profunda, entrelaçando o crescimento individual das protagonistas com momentos de ternura, humor e reflexão. A relação que elas constroem ao longo do livro, baseada em amizade e apoio mútuo, oferece uma perspectiva revigorante sobre como as conexões humanas podem nos ajudar a superar os maiores obstáculos da vida. Rose, ao aceitar participar do concurso culinário, é forçada a confrontar suas inseguranças mais profundas, especialmente o medo de falhar. Ela lida com a pressão de ser avaliada, com a autocrítica implacável. Mais importante, com a crença de que não merece sucesso. Ao longo da competição, ela descobre que seu verdadeiro valor vai muito além de suas habilidades culinárias, e sim de sua capacidade de se adaptar, crescer e aprender a confiar em si mesma. Maya, por sua vez, enfrenta uma batalha emocional ao tentar lidar com o luto. A perda de seu pai a deixou desorientada e sem direção. A partir de sua amizade com Rose, ela começa a perceber que o luto não é algo que precisa ser superado, mas sim algo que ela deve aprender a conviver. Este processo de aceitação é central para sua trajetória e oferece ao leitor uma mensagem poderosa sobre a importância de se permitir sentir dor, mas também de se abrir para novas experiências e relacionamentos. Dicas e orientações do livro. Mesa para um traz uma série de lições e orientações que podem ser aplicadas à vida de quem está passando por momentos de mudança, desafios emocionais ou busca de propósito. Aqui estão alguns dos principais pontos que o livro destaca. Autodescoberta através do desconforto. Tanto Rose quanto Maya aprendem que para crescer é necessário se colocar em situações desconfortáveis. Seja ao participar de um concurso culinário ou enfrentar a dor do luto, o livro ressalta que é preciso coragem para se permitir ser vulnerável e sair da zona de conforto. Apoio mútuo nas amizades. O relacionamento entre Rose e Maya é central para a narrativa. Oleary demonstra como a amizade pode ser um pilar de apoio em momentos difíceis. Ao se apoiar e incentivar mutuamente, elas mostram que muitas vezes é na conexão com os outros que encontramos força. A importância de sonhar grande, mas com pés no chão. Rose representa o desejo de alcançar grandes sonhos, mas também a necessidade de equilíbrio. O livro sugere que devemos sonhar grande, mas sem perder o foco na realidade, encontrando o equilíbrio entre idealismo e pragmatismo. Aceitação do luto e da dor. Para Maya, a principal lição é a aceitação. O luto não é algo que pode ser simplesmente superado ou ignorado. Oleary oferece uma abordagem compassiva, mostrando que o luto faz parte do processo de viver e que a aceitação é um passo crucial para seguir em frente. Reinvenção pessoal. Em diversos momentos do livro, vemos as personagens confrontadas com a necessidade de se reinventar. Seja por meio de uma nova carreira, novos relacionamentos ou novas formas de ver o mundo, a mensagem é clara. O crescimento pessoal está intimamente ligado à capacidade de se transformar. A beleza nas pequenas coisas. Oleary destaca que, muitas vezes,
É nas pequenas coisas, como um prato preparado com amor ou um gesto gentil, que encontramos o verdadeiro significado da vida. Este é um lembrete poderoso de que nem sempre são as grandes conquistas que trazem felicidade, mas os momentos cotidianos. Resenha sincera. Mesa para um é um livro que mescla leveza e profundidade de uma maneira envolvente. Beth O'Leary, com sua escrita fluida e personagens bem construídos, consegue abordar temas complexos como luto, autodescoberta e os desafios de perseguir sonhos sem que a narrativa perca sua doçura ou leveza. Pontos positivos. Personagens cativantes. Rose e Maya são personagens que você não consegue deixar de torcer. Seus dilemas, medos e sonhos são retratados de forma autêntica e humana, o que facilita a identificação dos leitores com suas jornadas. Escrita sensível e envolvente, O'Leary tem uma maneira única de tratar temas pesados com leveza, sem banalizar a profundidade emocional necessária. Relação de amizade. A amizade entre as protagonistas é um ponto alto, mostrando que nem todo romance precisa ser centrado em um relacionamento amoroso. A amizade, como retratada aqui, é igualmente importante e transformadora. Pontos negativos. Previsibilidade. Embora a história seja encantadora, ela segue uma fórmula bastante previsível. O leitor pode antecipar muitos dos momentos-chave, o que diminui a tensão narrativa. Subaproveitamento de personagens secundários. Alguns personagens secundários que poderiam ter sido mais desenvolvidos acabam não recebendo a atenção devida, o que enfraquece um pouco a profundidade do enredo. Conclusão. Em suma, Mesa para um é uma leitura encantadora, que aborda temas universais de maneira acessível e sensível. Beth O'Leary consegue equilibrar humor e drama, criando uma história que, apesar de previsível em alguns pontos, é rica em emoções e lições de vida. Se você está em busca de uma leitura leve, mas com mensagens profundas sobre amizade, resiliência e autodescoberta, este livro certamente irá agradar. Embora tenha alguns pequenos deslizes em relação ao desenvolvimento do enredo, a força das protagonistas e a escrita envolvente de O'Leary compensam, fazendo de Mesa para um uma ótima escolha para quem quer se sentir inspirado e reconectado com os pequenos prazeres da vida. Pontos fortes e fracos de Mesa para um. Pontos fortes. Personagens autênticas e relatáveis. Rose e Maya são personagens bem construídas e muito humanas, com falhas e inseguranças que as tornam fáceis de se identificar. A jornada de autodescoberta de ambas, uma através da culinária e outra através da superação do luto, oferece uma rica narrativa emocional. Elas refletem aspectos da vida moderna e os desafios que todos enfrentamos ao buscar significado e propósito. Amizade como força central. O relacionamento entre as duas protagonistas é o pilar do enredo. Em um mundo de histórias focadas no romance, é refrescante ver um livro que destaca o poder da amizade feminina. A forma como as duas se apoiam é uma representação positiva de companheirismo, mostrando que o apoio entre amigos pode ser transformador. Escrita sensível. Beth O'Leary tem uma habilidade excepcional para abordar temas delicados com um toque de leveza. Mesmo quando trata de questões pesadas como o luto, a narrativa nunca se torna deprimente. Sua escrita é fluida, envolvente e, ao mesmo tempo, oferece profundidade emocional. Temas universais. O livro toca em tópicos que são amplamente aplicáveis a todos, como a busca por propósito, o medo de falhar, a necessidade de superar a dor e a importância de se reinventar. Esses temas são explorados de maneira acessível, tornando o livro atraente para um público vasto. Culinária como metáfora de vida. A paixão de Rose pela culinária serve como uma bela metáfora para a criação de algo do zero, para os altos e baixos do processo criativo e para a satisfação que advém do trabalho árduo. O cenário do restaurante e o concurso culinário fornecem um pano de fundo interessante e divertido à trama. Pontos fracos. Previsibilidade do enredo. Embora o livro traga uma narrativa envolvente, o enredo segue uma fórmula previsível. A estrutura da história não oferece muitas surpresas, e é possível prever o desfecho de alguns eventos, o que pode reduzir o suspense e o impacto emocional em determinados momentos. Personagens secundários subexplorados. Embora Rose e Maya sejam bem desenvolvidas, alguns personagens secundários, como os colegas de trabalho ou competidores de Rose, poderiam ter tido mais espaço. Seus papéis acabam sendo superficiais, sem grande contribuição para o aprofundamento da narrativa.
Algumas questões não resolvidas, há certos conflitos e desafios emocionais que são mencionados, mas não completamente resolvidos ao longo da história. Isso pode deixar alguns leitores com a sensação de que certos aspectos do enredo foram negligenciados ou apressados no final. Foco em temas clichês. Embora Beth O'Leary trate dos temas com sensibilidade, os desafios que as protagonistas enfrentam, luto, busca por propósito, reinvenção, são temas frequentes em muitas obras contemporâneas, o que pode dar ao leitor a impressão de estar revisitando um terreno familiar. Pontos positivos e negativos. Pontos positivos. História de amizade inspiradora. O ponto mais forte do livro é, sem dúvida, a forma como aborda a amizade feminina de maneira honesta e inspiradora. A relação entre Rose e Maya, que vai além dos conflitos tradicionais de romances e dramas familiares, traz uma nova camada de autenticidade à narrativa. Reflexão sobre resiliência. O livro traz uma mensagem poderosa sobre a resiliência humana e a capacidade de crescer a partir das dificuldades. Rose e Maya representam o que é necessário para se erguer e seguir em frente, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Diálogos leves e agradáveis. A escrita de O'Leary é cheia de diálogos espirituosos e momentos de humor, equilibrando bem os temas mais pesados com uma leveza que evita que o livro se torne sombrio ou deprimente. Crescimento pessoal. A jornada das protagonistas é uma mensagem forte sobre a importância de buscar crescimento pessoal e de se permitir seguir novos caminhos. Ao longo da história, elas se transformam ao enfrentar seus medos e traumas, o que traz uma mensagem de esperança e coragem. Pontos negativos. Falta de conflito mais profundo. Embora os dilemas emocionais sejam palpáveis, o enredo às vezes carece de um conflito mais profundo que leve as personagens a decisões mais desafiadoras. Isso pode fazer com que algumas partes da trama pareçam um pouco fáceis ou rápidas demais. Desenvolvimento limitado dos personagens secundários. Alguns personagens que poderiam ter sido mais explorados, como outros competidores do concurso culinário ou membros da equipe de trabalho de Rose, são deixados de lado ou subdesenvolvidos. Isso reduz um pouco a riqueza do enredo, que poderia ter sido mais abrangente em suas relações. Desfecho previsível. O final do livro, embora satisfatório, segue um curso esperado e sem grandes reviravoltas. Isso pode diminuir o impacto para leitores que esperam uma conclusão mais surpreendente ou emocionalmente intensa. Opinião sincera e conclusão. Mesa para um é uma leitura leve e envolvente, ideal para quem procura uma história de superação pessoal e de amizade que aquece o coração. A obra de Beth O'Leary tem muito a oferecer em termos de reflexão sobre os desafios cotidianos e sobre a necessidade de acreditar em si mesmo e nos sonhos, por mais distantes que pareçam. A escrita de O'Leary é um dos pontos altos do livro, com sua capacidade de alternar entre momentos de leveza e profundidade. O uso da culinária como pano de fundo também é uma adição criativa, oferecendo uma metáfora interessante sobre criação, persistência e prazer em construir algo do zero. No entanto, como mencionado, o enredo pode parecer previsível para leitores mais exigentes, e a falta de exploração de personagens secundários diminui a complexidade que poderia ter dado mais camadas à trama. Ainda assim, o livro cumpre bem o que propõe: uma história de amizade, transformação e a busca por algo mais significativo na vida. Em conclusão, Mesa para um é um livro que, embora não traga grandes inovações, oferece uma experiência de leitura agradável e emocionalmente envolvente. Sua principal força está na construção da amizade entre as protagonistas e na forma como elas se apoiam em seus respectivos processos de cura e crescimento. É uma escolha perfeita para quem busca uma leitura inspiradora, com mensagens de resiliência e otimismo, apesar dos pequenos clichês que permeiam a narrativa. A obra Mesa para um de Beth O'Leary apresenta uma narrativa tocante e envolvente, centrada nas experiências de duas protagonistas que enfrentam os desafios da vida moderna, usando a amizade como sua âncora emocional. O livro destaca a força dos laços humanos e a importância de superar adversidades com o apoio mútuo. No entanto, ao mesmo tempo que oferece uma leitura prazerosa, ele falha em alguns aspectos que poderiam ter elevado sua narrativa para um outro nível de profundidade. Análise crítica, pontos fortes. Retrato autêntico da amizade. Um dos maiores trunfos de Mesa para um é sua representação realista e comovente da amizade entre as protagonistas Rose e Maya. Ao invés de priorizar o romance, como é comum em muitas narrativas contemporâneas,
Oleari escolhe focar na amizade feminina, retratando como o apoio mútuo pode ser essencial para a superação de traumas e dificuldades. Esse foco é refrescante e certamente se destaca em meio a tantas histórias que centralizam relacionamentos amorosos. Culinária como metáfora de vida. A paixão de Rose pela culinária serve como uma metáfora convincente para a criação, perseverança e paciência. As descrições detalhadas do ambiente de trabalho em um restaurante e a competição culinária são cativantes, ao mesmo tempo, servem como pano de fundo para o desenvolvimento emocional de Rose. Leitura leve e espirituosa. Mesmo quando toca em temas pesados como o luto e a insegurança, a escrita de Oleari mantém um tom leve, sem ser superficial. Os diálogos são espirituosos e agradáveis, tornando a leitura fluida e envolvente, o que é uma característica marcante da autora. Crescimento pessoal e resiliência. O livro tem uma forte mensagem de resiliência, onde as protagonistas precisam confrontar seus medos e fracassos, o que traz uma reflexão importante sobre a busca de autossuperação. Esse tema ressoa com os leitores, pois todos, de alguma forma, enfrentam desafios e buscam maneiras de se reconstruir. Análise crítica, pontos fracos, previsibilidade da trama. Embora a narrativa seja envolvente, é impossível ignorar que ela segue um caminho bastante previsível. Desde o início, é fácil prever como os conflitos principais se desenrolarão e qual será o desfecho de cada personagem. A previsibilidade pode afastar leitores que buscam tramas mais surpreendentes ou reviravoltas inesperadas. Esse é um aspecto que diminui o impacto emocional em certos momentos, especialmente no final. Superficialidade em alguns personagens secundários. Oleari desenvolve bem as duas protagonistas, mas falha em aprofundar os personagens secundários. Algumas figuras que poderiam ter acrescentado camadas à narrativa, como os competidores do concurso culinário ou os colegas de trabalho de Rose, são apresentados de maneira superficial e suas histórias não são exploradas de forma mais significativa. Isso limita a complexidade do enredo e faz com que o livro perca a oportunidade de criar dinâmicas mais ricas entre os personagens. Falta de um conflito mais profundo. Apesar dos dramas pessoais das protagonistas, os conflitos enfrentados ao longo da narrativa são resolvidos de maneira relativamente fácil e sem grandes obstáculos. Embora isso mantenha a leitura leve e acessível, também faz com que algumas partes pareçam apressadas ou pouco desenvolvidas, o que pode ser frustrante para leitores que buscam mais profundidade nos desafios enfrentados pelas personagens. Temas clichês. Embora o livro trate de temas importantes como o luto, a reinvenção pessoal e a busca por propósito, esses temas são amplamente explorados em várias outras obras contemporâneas. A abordagem de Oleari é sensível, mas não oferece grandes inovações ou novos insights sobre esses tópicos. Para leitores que já estão familiarizados com essas temáticas, Mesa para um pode parecer mais do mesmo. Opinião final e conclusão. Em conclusão, Mesa para um é uma obra que se destaca por sua leveza, abordagem otimista e a forte ênfase na amizade feminina. Beth Oleari cria uma narrativa que, embora previsível, é agradável e reconfortante, sendo perfeita para leitores que buscam uma leitura envolvente e emocionalmente edificante. O livro tem o mérito de tratar de temas universais como luto e superação de uma maneira que ressoa com o público, sem ser excessivamente dramático ou depressivo. Por outro lado, os aspectos previsíveis da trama e a superficialidade de certos personagens deixam a desejar em termos de inovação e profundidade. Para quem busca uma história mais rica em reviravoltas e personagens secundários bem desenvolvidos, Mesa para um pode não oferecer tanto. Ainda assim, o livro cumpre o que promete, uma história sobre cura, autodescoberta e a importância de encontrar apoio nos momentos mais desafiadores da vida. No geral, é uma boa recomendação para quem deseja uma leitura leve e inspiradora, com personagens principais com os quais é fácil se identificar. Não é uma obra-prima literária, mas é um livro que aquece o coração e faz o leitor refletir sobre suas próprias amizades, sonhos e desafios. Se você está em busca de uma história que eleve o ânimo e ofereça uma sensação de esperança e renovação, Mesa para um certamente será uma boa companhia.